O fim da propriedade no Brasil. Carta aos Generais, número 4. Texto atualizado em 7/6/2018 por Oneil Trevisan. O comunismo chegou. Apresento aqui para vocês mais um projeto de lei comunista em tramitação no Senado Federal em regime de urgência, que vai fechar o cerco para a última etapa do marxismo cultural, o qual abre a porteira para o gado entrar no plebiscito de uma constituinte e a tomada do poder comunista, igual aconteceu na Venezuela. Vamos falar do PLS número 8048 de 2014, Sistema Nacional de Participação Social, que é o PL do coletivismo. Foi aprovado no Senado e encaminhado à CCJC, no Senado em 14/4/2018, em regime de urgência. Este PLS tem sua origem na Rússia no ano de 1917, após a tomada do poder por Vladimir Ulyanov Lenin na Rússia, e adotou nos primeiros 3 anos de seu governo como ditador um regime social-liberal. Social-liberal é um partido fabiano que leva ou desemboca no comunismo. É um partido filhote do PSDB. E Lenin estimulou a economia, incentivou a agricultura e estruturou a Guarda Nacional, KGB, a terrível KGB. A Rússia teve um bom naqueles 3 anos iniciais de governo fabiano liberal. Após esse período e a consolidação do seu poder como ditador, Lenin começou a implantar propriamente dito o comunismo na Rússia. Criaram inicialmente os Conselhos Populares, que é o mesmo Sistema Nacional de Participação Social em implantação no Brasil. E no seu governo, Lenin provocou a maior hecatombe política, social e econômica na Rússia de então. Em 2013, Dilma Rousseff, afoita para implantar o comunismo no Brasil, baixou o decreto 8.243/2013, criando os Conselhos Populares, mas foi rejeitado pelo Congresso naquele ano. Mas a esquerda comunista brasileira adaptou e enfeitou esse decreto 8.243 e formatou com ele o PLS número 8048 de 2014, nos mesmos moldes, atualmente já aprovado no Congresso e encaminhado à CCJC, no Senado em 14/4/18. Este Sistema Nacional de Participação Social, onde o próprio nome diz, é o mesmo tirano e assassino Conselhos Populares na Rússia. E segundo a escritora e pesquisadora Anne Applebaum, diz que foi morta naquele tempo, na Rússia, 25 milhões de trabalhadores, empresários, religiosos e proprietários em geral, cujo objetivo desse sistema que está sendo implantado aqui no Brasil é confiscar a propriedade dos cidadãos e distribuir coletivamente. As fazendas do agronegócio são confiscadas dos seus legítimos proprietários e adaptadas como fazendas coletivas administradas pelo Estado, e os donos se tornam proletários e vão trabalhar de sol a sol como outros agricultores qualquer. Nos centros urbanos, as residências desocupadas ou alugadas serão confiscadas pelo sistema de participação social e serão transferidas como posse para quem não tem casa. As indústrias também serão coletivizadas e administradas pelo Estado. No comunismo, a propriedade é do Estado.
Quem se recusar a entregar a propriedade, como aconteceu na Rússia, será considerado inimigos do povo. Serão presos e torturados pela poderosa e temível Guarda Nacional para entregar outros inimigos do povo. E naquela época foram deportados para os gélidos campos de concentração na Sibéria. Aqui no Brasil, os campos de concentração para os inimigos do povo provavelmente serão construídos na região árida do Nordeste, onde não chove. Na Rússia comunista havia dois governos: o ditador propriamente dito, que geria o Estado, e o governo do povo, que era centrado nos conselhos populares, que decidia sobre a sorte de todo cidadão russo, criava leis, decretos e medidas provisórias que regulava todo o sistema social no regime comunista. O Sistema Nacional de Participação Social será a mesma coisa e tem a mesma configuração e vai funcionar nos mesmos moldes dos conselhos populares, porque é a mesma coisa. E a escritura pública registrada em cartório perderá seu valor jurídico, e se o MST encontrar um fazendeiro resiliente, a questão será resolvida dentro dos parâmetros do sistema de participação social. E o fórum não poderá decretar reintegração de posse, porque a propriedade se torna do Estado com usufruto do povo. Posse para produzir no campo, ou posse para morar na cidade. Em 1989, a Rússia quebrou totalmente e desintegrou todo o sistema da sua vanglória comunista, chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. O governo do povo ou sistema de participação social é uma utopia, porque tira de quem trabalha para distribuir para vagabundos que não querem trabalhar. É um sistema corrupto porque cria privilégios. É assassino porque mata, estupra e deporta proprietários legítimos de suas terras. O PLS 8048 também é perverso porque persegue e cria delações caluniosas e mentirosas para tomar a propriedade alheia. É uma teoria retrógrada, porque foi criada no século XVIII, no tempo dos feudos e dos vassalos, por um maníaco maluco e psicopata chamado Karl Marx. Hoje o comunismo não tem mais sentido e nem base filosófica, mas eles acreditam e adoram Karl Marx. Então perseguem, criticam, caluniam e consideram os empresários como burgueses e malditos. Promete ainda em seus discursos inflamados destruir essa classe laboriosa para implantar o governo coletivista. Este PLS 8048 é de iniciativa de Jean Willis, o maior comunista do PSOL, e entre outros, atenta contra a determinação dos povos, é contrário ao direito à liberdade de ir e vir, atenta fragorosamente contra o direito à propriedade, é ateísta e atenta contra a liberdade religiosa. É necessário você tomar consciência do que está acontecendo no Brasil. Você vai ser pego de surpresa, perder tudo o que tem e ainda sofrer tortura para entregar parentes e amigos, e vai parar num campo de concentração. Faça alguma coisa. Vote não no site do Senado e organize caravanas para ir a Brasília protestar no Senado Federal contra esse PLS e impedir sua aprovação. Até agora, nenhum juiz ou promotor, ou mesmo algum magistrado, ou mesmo algum produtor rural, ou algum industrial, ou mesmo algum dono de pastelaria protestou. Você poderá ser vítima desse ardil do PLS 8048 de 2014. E num futuro próximo, você poderá sofrer uma delação caluniosa, ser levado à bruta para o quartel da Guarda Nacional Bolivariana,
que será criada pelo SUSP, ser torturado, sua esposa estuprada pelos guardas, sua propriedade confiscada e será deportado para o Nordeste e Agreste com todos de sua família. Pesquise no Google, Arquipélago Gulag, intervencommilitarja.com.br. Observação: por causa das relações amistosas dos terroristas de 1968, que estão no poder até hoje, com o ditador comunista de Cuba, o modelo de comunismo adotado para o Brasil pelo Foro de São Paulo é o modelo cubano. Senhores industriais, produtores rurais, empresários de todos os ramos, até os feirantes e pasteleiros, os senhores e as senhoras concordam com esse sistema de regime? Os senhores, as senhoras, consentem em ser coletivizados? Os senhores, as senhoras, consentem com a anulação de sua escritura pública registrada em cartório, em troca da posse ou do usufruto da sua propriedade? A partir da tomada do poder comunista pelos terroristas de 1968, que estão hoje no poder, a propriedade passará a ser do Estado. A produção também passará a ser do Estado, como está acontecendo na Venezuela. Os comunistas consideram os empresários industriais e do agronegócio como burgueses e trazem um plano maligno para exterminá-los, a exemplo do que aconteceu na Rússia. E a deputada Marilene Chaui chama-os de malditos. Quem não concorda com essa mudança no Brasil deve se levantar urgente e protestar contra esse Congresso e pedir a intervenção militar nos três poderes, o fechamento do STF, a prisão de todos os bandidos, corruptos e ladrões de Brasília, e exigir a anulação desse projeto comunista em votação no Senado Federal, em regime de urgência. Este é um projeto que destrói a nossa agricultura e vai jogar o Brasil na fome, conforme está acontecendo hoje na Venezuela. Não estão vendo? Todo brasileiro deve tomar conhecimento do que está acontecendo no Brasil atualmente. Produtores rurais, caminhoneiros, proprietários de veículos, ou vocês coloquem suas máquinas, tratores, caminhões e seus veículos e fechem Brasília, ou perderão suas propriedades em breve. O comunismo chegou. Primeiro vamos exigir a prisão e o fechamento dos três poderes e a intervenção cívica militar das Forças Armadas dentro do Brasil, preconizada pelo artigo 1º da Constituição Federal, que diz: todo poder emana do povo, e temos o dever, a obrigação e o direito de exercer esse poder para defender a pátria. Mas com o artigo 1º da Constituição Federal funcionando ou não, ou sem ele, libertaremos o Brasil da corrupção, custe o que custar. Não vamos permitir leis que desmilitariza, aniquila e sucateiam as Forças Armadas, a exemplo do SUSP. Não vamos admitir leis que tiram nossos direitos à propriedade, a exemplo do Sistema Nacional de Participação Social. Sistema esse, comunista, que tira o nosso direito à propriedade. Não podemos permitir leis dessa ideologia de gênero que libera a sodomia e ensina nossos filhos a ser gay, e ensina e faz amostras em museus de um menino chupando o pinto de outro menino. Libera nossas filhas para tirar carteira de trabalho de prostituta e faz da mulher brasileira um objeto de prazer e libera nossas filhas para tirar carteira de trabalho de prostituta e faz da mulher brasileira um objeto de prazer e transforma ela num WC. Amigos, vocês concordam com a depravação de sua família e aceitam entregar sua propriedade para o comunismo?
Outro assunto. A esquerda comunista quer derrubar Temer para em seguida pedir eleições diretas com urnas fraudáveis. Estão se infiltrando em áudios e vídeos na internet e pedindo fora Temer, com manobra suja no Congresso e no STF. Nós, caminhoneiros e agricultores, com a nossa força, não vamos arredar pé enquanto o Exército não assumir. Não vamos admitir eleições com urnas fraudáveis, nem parlamentarismo que favorece os ladrões da esquerda e a eleição indireta de ditador, a exemplo da Venezuela. Caros produtores rurais e caminhoneiros, o Brasil é o país mais lindo do mundo. Na boleia, levante a cabeça e olhe as nossas paisagens verdejantes, nossos montes cheios de minérios, nossos rios de águas abundantes, qual não há em outros lugares. Este chão é teu, você nasceu aqui, ame esta pátria que está ameaçada e chora por você. Ame sua família que você criou aqui. Vamos nos unir e defender esta pátria do comunismo que chegou e falta pouco para se instalar. A liberdade é a coisa mais importante da nossa vida. Vamos lutar com unhas e dentes para defender nossa liberdade de ir e vir, defender o direito à propriedade. O comunismo é satanista e ateísta. Vamos defender nosso direito à religião. Vamos nos unir para defender nossa pátria e nossa família contra a ideologia de gênero. O poder está em nossas mãos. Vamos defender coisas grandes e não merrecas dadas com desprezo e pouco caso, como aconteceu. Deram mais valor para o monopólio do petróleo do que nosso sacrifício e sofrimento nas estradas do Brasil e desvalorizaram nossa profissão. No Chile, os caminhoneiros e os agricultores pararam, sentaram no chão durante 26 dias com o apoio do povo e não se levantaram enquanto não caiu o governo e o sistema comunista. Nos Estados Unidos, derrubaram um presidente. Na Itália, os caminhoneiros mudaram leis. Na Polônia, contribuíram junto com o povo para a independência da Polônia do jugo comunista da União Soviética. Se nós tomarmos uma decisão primeira e organizar uma paralisação do Brasil, o povo vai apoiar e virão conosco, e nós salvaremos nossa pátria querida, mais linda do mundo. Hoje a mídia, em particular a TV Globo, e algumas pessoas sem caráter, traidores da pátria, compradas pelo crime organizado de Brasília, mentem, caluniam e difamam os militares. Mas eu vivi no tempo do governo militar de 1964 e sou testemunha ocular do melhor governo que o Brasil já teve. Havia segurança nas estradas, não havia pedágio, porque bloquear estradas é crime e suprime a liberdade de ir e vir. É inconstitucional. Os militares respeitaram o direito à liberdade de ir e vir sem pagar, porque a rodovia é pública. O combustível era subsidiado para baratear o custo de vida na cidade. Os militares construíram e pavimentaram 65 mil quilômetros de rodovias. O pêndulo da nossa balança comercial estava em alta e o Brasil crescia 14% ao ano e se tornou uma admiração ao mundo. Nós vivemos em plena democracia e todas as liberdades individuais foram garantidas e respeitadas pelos militares e não houve torturas, como acusam os bandidos e terroristas que estão no poder. Houve algumas falcatruas e roubos, na verdade, e má administração do dinheiro público, por causa de muitos infiltrados terroristas, comunistas, dentro do governo militar, mas investigados e penalizados pelo STM, Supremo Tribunal Militar. Os terroristas que pegaram em armas contra o exército e contra o povo, estes sim foram torturados
para confessar seus atos criminosos que cometeram contra a nossa pátria. Agora, esta pátria amada está quebrada, sem educação, sem saúde, sem segurança, crescimento zero, cheia de ladrões e traidores da pátria que vendem nossas empresas vitais, as quais criam monopólios que destroem nossa economia, sacrificam o povo. A exemplo recente do monopólio do petróleo, que explora no preço do diesel e sacrifica os caminhoneiros que transportam a produção nacional pelas estradas desse imenso Brasil. Prezados irmãos do campo, irmãos rurais, sofredores que produzem nossa comida, defendam suas propriedades. E caminhoneiros, sofredores do meu Brasil, vamos dar cabo nisso. A força e o poder estão em nossas mãos e na nossa consciência. Vamos acabar com essa baderna já. Vamos unidos salvar o Brasil. Oneu Trevisan, autodidata em Direito e em Ciências Sociais, ex-caminhoneiro e aposentado. Texto atualizado em 7/6/18. Compartilhe em todos os aplicativos e entre parentes e amigos. Todo brasileiro deve tomar conhecimento do que está acontecendo. Até mais.